Quem nunca ouviu que a oração é a chave da vitória? Todo cristão pentecostal, um dia na vida, pelo menos creio eu, que já ouviu essa afirmação. É bem verdade que a oração desenvolve um papel fundamental na vitória. E a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nos mostra exatamente isso. No entanto, a própria Bíblia parece contradizer essa afirmação, quando nos deixa explícito, principalmente no Antigo Testamento, mas também no Novo, que a obediência é o grande segredo para a vitória. Com isso, eu quero dizer que não adianta ter uma vida de oração e não ser obediente. Ou então, não adianta você estar em meio a uma provação e de repente começar a orar e acreditar que as coisas voltarão para o seu devido lugar sem antes ser obediente. A grande sequência para uma vitória é exatamente essa: obediência, oração e fé em Deus. Pelo menos é o que podemos perceber no relacionamento entre Deus e Israel e também nas orientações dos apóstolos e de Jesus Cristo no Novo Testamento. Se nós percebermos a obediência, ela tem condições de abrir os céus, destravar as comportas e fazer cair as mais densas chuvas. E um detalhe, a seu tempo certo. A obediência é então o caminho para aquele que deseja orar e ter bons resultados na sua oração. Eu acredito que você que está aqui não somente ora, mas também obedece à palavra de Deus. É exatamente sobre isso que vamos falar na aula de hoje, com o tema promessa e obediência. Eu sou o pastor Lucas Gomes, professor de hermenêutica e homilética. Tenho 2 livros escritos e um deles na área com o tema Mentoria para Pregadores, com a proposta de auxiliar você a ler, interpretar e aplicar melhor os seus sermões. Se você deseja entender melhor a revista da Escola Dominical, eis aqui um livro para que você então realize esse exercício, pois através dessa leitura você vai aprender a ler a Bíblia da maneira correta, a ler a Bíblia com o fim da interpretação. Nós já sabemos ler a Bíblia com o fim da informação, orientação. Nós queremos saber o que está na Bíblia e a partir dela, então, ter orientação para a nossa vida. No entanto, eu apresento a você a leitura com o fim da interpretação, porque de nada adianta você ler se não entender o que está lendo. Além de aprender a ler, você vai aprender a introduzir, desenvolver e concluir as suas próprias pregações. E os princípios aqui adotados servem também para a revista da Escola Bíblica Dominical. Então, se você é professor e deseja aí aprender a introduzir, desenvolver e concluir suas aulas com coerência, essa é a leitura indicada para você. Também você vai aqui conhecer os diferentes tipos de sermões: sermão temático, textual, expositivo, biográfico, narrativo, e com exemplos práticos aqui também. Você pode adquirir este livro em qualquer lugar do Brasil e receber na sua casa através da loja da Amazon. Abaixo deste vídeo está o link para que você possa adquirir o seu. O segundo livro que eu escrevi tem por título Água ele ainda transforma em vinho. Escrevi baseado em João capítulo 2, você já sabe, onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus, e a intenção aqui é alcançar a sua família. Então, se você namora, já é noivo ou casado, independente do tempo, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Aqui você vai entender as fases do relacionamento de acordo às fases do vinho que aparecem no texto. A fase do vinho bom, do vinho ruim e quando ele chega na água. E você vai entender também que onde Jesus está, o vinho não acaba e por que o vinho acabou. É uma questão enigmática no texto que poucas pessoas se importam, e eu me importei e trouxe aqui respostas para você. O link também está abaixo, pode ser adquirido na loja da Amazon e ambos os livros você então pedir para chegar na sua casa. Além disso, eu tenho um curso de hermenêutica, se você quiser saber mais, clica aí abaixo também. Conheça o curso e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Bom,
Eu peço então a você que se inscreva neste canal, caso não seja inscrito. Eu estou muito feliz porque chegamos à lição de número 4 e já estamos com quase 300 inscritos a mais do que do período em que começamos aqui neste trimestre. Então isso aqui tem sido assustador para mim e eu quero agradecer a sua participação, a sua audiência, você que tem acompanhado as aulas para preparar melhor seus estudos dominicais. Deus abençoe você. Então, caso você não seja inscrito, se inscreva, deixa o seu like. Para você que já é inscrito ou vai se inscrever agora, ativa o sininho para você ser notificado de tudo que acontecer aqui no canal. Tem muita coisa boa chegando e eu quero que você participe e seja abençoado. Como eu disse, daremos hoje início à lição de número 4, que tem por tema promessa e obediência. E no primeiro tópico nós falaremos sobre a obediência no Antigo Testamento, no segundo tópico, a obediência no Novo Testamento e entenderemos no terceiro tópico bênçãos provenientes da obediência a Cristo. No Antigo Testamento, Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Essa aliança ela foi firmada no Horebe, no mesmo lugar onde, em Êxodo capítulo 3, o Senhor apareceu para Moisés, falando com ele do meio de uma sarça. Ali o Senhor marcou um ponto de encontro e disse que ele deveria voltar para aquele lugar quando então saísse do Egito. Assim Moisés fez. E a Bíblia nos diz que por 2 anos Israel esteve acampado no deserto do Sinai. E Moisés em contato com Deus durante todo esse período, com o Senhor na montanha ali do Sinai, montanha de Horebe, como diz aqui no primeiro tópico. Esse período foi fundamental para Deus entregar a lei. Então, essa aliança ela foi firmada com sangue. Por quê? O sangue ele serve ou servia para purificar e também no mundo antigo para firmar alianças. Se você não sabe, quando 2 pessoas fechavam um compromisso, elas matavam animais, os dividiam e passavam entre o caminho que era formado ali, evocando uma maldição sobre si, que se caso uma das partes quebrasse a aliança, o que aconteceu com aqueles animais também aconteceria com a parte que quebrou o contrato. Ela seria espedaçada e morta. Então é por isso que as alianças bíblicas em que podemos ver animais são mortos. E é justamente por isso também que Cristo representou o Cordeiro de Deus que foi sacrificado na cruz do Calvário. Então a última aliança que Deus fez com o homem foi na cruz. No entanto, a primeira aliança que ele fez com o povo hebreu foi no deserto do Sinai, no momento em que Moisés subiu a montanha. E naquela ocasião, as leis foram entregues. Nós temos na Bíblia o Decálogo, eu diria que é um resumo dos 613 códigos da lei, porque os 10 mandamentos resumem os 613 mandamentos. Eles obedecem à mesma divisão. Os 613 códigos da lei era dividido em 3: leis cerimoniais, leis civis e leis morais. Repete comigo, vamos lá para a gente não esquecer no próximo domingo. Leis morais, leis civis e leis cerimoniais. Pois bem, as leis morais estavam enquadradas, por exemplo, naquelas que vimos nos 10 mandamentos: não adulterarás, não levantarás falso testemunho. Leis civis: não matarás, não roubarás. Leis cerimoniais: adorarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. As leis cerimoniais eram as leis do culto e nós podemos encontrá-las mais assim detalhadas no livro de Levítico, que era o manual do sacerdote, do levita e também para aquele que queria adorar ao Senhor, entregar uma oferta, entregar o seu dízimo. Ali ele recebia todas as orientações. Veja então que Deus não entregou essas leis por simplesmente entregar. Queria Deus formar uma nação. E uma nação se forma com leis. Além disso,
um exército. Foi o que aconteceu ali no deserto do Sinai. Deus deu as leis, Deus formou o exército e o mais importante, mandou construir um tabernáculo que serviria como ponto de encontro entre Deus e os homens. 40 anos depois, o Senhor então mandou Moisés repetir as leis ao povo que ia entrar em Canaã. Por que repetir se eles já sabiam? A congregação que saiu do Egito morreu durante os 40 anos da travessia do deserto. Quem chega às margens do Jordão para entrar em Canaã? Os filhos daqueles que saíram do Egito. Então, esses não estavam ou eram muito jovens quando Deus fez aliança com o povo lá no Sinai. Para você se localizar no tempo, entre a travessia do Mar Vermelho e o Sinai, nós temos aí aproximadamente 3 meses. Então, 40 anos depois, muitos não eram nascidos, outros eram jovens demais para se lembrar das leis. Então, qual foi a intenção de Deus em mandar Moisés repetir as leis? Fazer com que essa jovem congregação tivesse conhecimento de tudo que agradava e desagradava ao Senhor, para não desagradá-lo e então se tornarem alvos do juízo de Deus. Mas, muito pelo contrário, conhecendo e obedecendo seriam alvos da bênção de Deus. É o que nos explica o primeiro e o segundo subtópico do tópico 1, a obediência no Antigo Testamento. Por que era tão importante ser obediente? Deus prometeu no Deuteronômio, e Deuteronômio significa segunda lei. Não é uma nova lei, mas é a repetição da lei. Exatamente este momento que eu estou falando para vocês. No Deuteronômio, nós aprendemos que Deus disse assim a Israel: se diligentemente ouvides a minha voz e fizerdes o que eu vos mando, eu, o Senhor, abrirei os céus. Então veja que é uma sequência de ações. Ouvir, obedecer, abrir. Então, eu ouço, obedeço, Deus abre. Aí ele disse assim: mandarei as chuvas temporã e seródia. Para uma sociedade pastoril que dependia da agricultura, da agropecuária, a chuva era algo fundamental. Por isso ele diz que não faltaria vinho nos lagares, nem trigo nos celeiros. Porque uma vez as chuvas caindo, a prosperidade estaria garantida. Isso nós podemos conferir em Deuteronômio capítulo 18, a partir do 11, capítulo 28 do Deuteronômio. E no capítulo 7 tem algo muito interessante. Deus também diz que se o povo obedecesse, ele repreenderia a esterilidade. Não haveria mulheres estéreis, a terra seria sarada, não haveria esterilidade na terra e nem entre os animais. Então, a terra e os animais seriam abençoados em virtude da obediência de Israel. Então, o grande benefício da obediência era ter de Deus uma vida próspera. E vida próspera em tudo tem a ver com boa sucessão. É por isso que ele disse no Deuteronômio capítulo 28 que bendito eles seriam ao entrar, bendito eles seriam ao sair, bendito eles seriam no campo e bendito eles seriam na cidade. Então, em qualquer lugar que o povo estivesse, eles seriam abençoados se obedecessem ao Senhor. É por isso que eu comecei essa aula dizendo que não basta somente orar. Você pode orar o que for, mas se você não for um cumpridor das Sagradas Escrituras, se você não obedecer às autoridades constituídas por Deus, quer sejam no mundo secular ou no mundo eclesiástico, você então não será abençoado. Então é necessário obedecer a Deus, reconhecer a sua autoridade, reconhecer as outras autoridades instituídas por Deus, para então sermos abençoados, ou no mínimo termos uma vida sossegada. Diante disso, quando eu sou obediente à palavra do Senhor e oro, aí tudo abre, as coisas acontecem. Por quê? Eu obedeço à voz do Senhor, falo com ele e aí ele reconhece essa voz. Olha, é a voz de alguém que anda comigo, é a voz de alguém que se relaciona comigo, vou atender. Então, a partir daí, o quadro da vida do cristão, ou aquilo pelo qual ele ora, mudam totalmente.
É... O segundo tópico nos fala sobre a obediência no Novo Testamento. A intenção desse tópico é mostrar que o mesmo Deus que exigiu obediência no Antigo, ele exige também obediência no Novo. Então, essa ideia de que no período da lei Deus se comportou de uma maneira, no período da graça ele se comporta de outra, é totalmente errada, porque Deus não muda. Então, o que ele exigiu de Israel, ele também exige da igreja. Obediência, fidelidade, compromisso, entre outras coisas. Então, vamos ver aqui no primeiro subtópico o que o comentarista nos traz. Ele nos mostra uma profecia de Jeremias, no capítulo 31, versículo 33, que diz: Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então veja, o profeta Jeremias anunciou um tempo em que a lei seria escrita não mais em tábuas de pedra, mas no coração. Por que isso? Veja, quando as leis foram escritas na pedra, era necessário, então, as pessoas se dirigirem aos sacerdotes para aprenderem a lei. Quando Jeremias diz que essas mesmas leis seriam escritas no coração, quer dizer que ninguém mais sentiria a necessidade de ser instruído, porque a instrução do Senhor já estaria nelas. Então, foi detectada uma situação. O povo que necessitava de se dirigir a alguém se tornou dependente. Agora, uma vez as leis sendo escritas no coração, eu não sou mais dependente de alguém para saber. Eu as conheço. E quem foi o mediador deste novo concerto, dessa nova aliança? De acordo 8 e 10 da carta aos Hebreus, o Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto, o novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. Mediador é aquele que se coloca entre as partes. Quem foi o mediador da aliança no Sinai? Moisés. Ele recebeu de Deus as leis e as revelou ao povo. Quem é o mediador da nova aliança? Jesus Cristo. Por quê? Ele é que trouxe a paz diante da inimizade que existia entre nós e Deus por causa dos nossos pecados. Olha o que nos diz então o terceiro subtópico do 2, obediência do novo concerto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou: se amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa expressão, guardareis, também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, não pode ser apenas de palavras, mas em atos de obediência. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e sua palavra. Nós não podemos amar somente por palavras, nós temos que amar em atitudes. E isso, então, só é possível a partir do conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, quando a palavra de Deus ela se torna uma única coisa conosco, ou seja, a palavra não está somente na Bíblia, a palavra está em mim. Quando isso acontece, eu passo a viver a palavra de Deus naturalmente. Então, obedecer a Deus deixa de ser um fardo, deixa de ser um peso. E aí, naturalmente, você obedece. Tudo passa pelo processo da maturidade. Veja, quando éramos crianças, obedecer aos nossos pais era um fardo. Sim ou não? Muitos não gostávamos, ou se obedecíamos, fazíamos reclamando. Quem nunca ouviu do pai ou da mãe a seguinte fala: faz porque eu tô mandando. Ou seja, ele não tinha muito o que explicar. Você tem que obedecer e acabou. Por quê? Porque você é filho e ele é pai e ela é mãe. Agora, ao passo que você vai crescendo, que você vai ficando adulto, você entende que as correções elas servem, perdão, não para te reprimir, mas para te aperfeiçoar.
você passa a ver a correção com bons olhos e você naturalmente passa a ser obediente. Então, todo aquele que tem compreensão que a obediência é o melhor caminho, ele vive plenamente a vontade do seu Senhor. Igualmente é a palavra de Deus. Obedecer a Deus não pode ser um fardo. Quando a gente entende que a obediência é o melhor caminho, renunciar se torna um ato muito mais prático. O terceiro tópico nos diz: bênçãos provenientes da obediência de Cristo. E aqui ele lista algumas bênçãos, como a justiça e a paz, a alegria no espírito. A justiça aqui é a justificação que Cristo nos traz a partir do momento em que nós obedecemos o chamado. Então, quando você obedece o chamado da salvação, a primeira bênção espiritual que você recebe chama-se justificação. E o que é justificação? De uma forma bem simples para você poder entender, até porque a palavra justificação ela é tomada do mundo romano pelo apóstolo Paulo para explicar o que aconteceu conosco quando recebemos a Jesus. Então, no mundo romano, quando uma pessoa era condenada à morte, outra poderia substituí-la. No entanto, a condenação não era retirada, mas o inocente tomava o lugar do culpado. Cristo fez por nós exatamente a mesma coisa. Ele nos vestiu da justiça dele, então não é somente o inocente tomar o lugar do culpado e a gente continua culpado. Não. Cristo nos revestiu da sua justiça. É por isso que o processo se chama justificação. Ele nos vestiu da sua inocência e assumiu a nossa culpa. Por isso ele foi sacrificado. Então, se Cristo pagou a dívida, se ele foi crucificado, eu não tenho mais dívida. Então, diante disso, eu fui absolvido. Eu estou limpo. Então, essa é a primeira bênção espiritual a partir do momento que eu obedeço o chamado da salvação. Depois a paz, que é uma paz que o mundo não pode dar. Paz não é a ausência de guerras, mas é a tranquilidade e a certeza de que Deus te socorrerá em meio à guerra. O maior exemplo de paz que nós podemos ter é Jó. Passou por muitas dificuldades e ainda assim ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, Jó manteve viva a sua esperança, mesmo em um cenário de percas. O apóstolo Paulo, aprisionado, prestes a morrer, declarou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa, a qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Como uma pessoa, sabendo que vai morrer daqui a alguns minutos, dá uma declaração como essa? Somente uma pessoa que tem paz. Então isso é paz. Paz não é a ausência de guerra, mas é tranquilidade em meio à guerra. E aí, por último, a alegria do Espírito Santo, que é uma das características do fruto do Espírito. Gálatas 5:22 nos traz aí a lista das características do fruto. Sempre frise isso, professor, na sua sala de aula. O fruto, e não são os frutos. Embora haja 9 características, o fruto é um só. Imagine uma mexerica. Eu sempre falo isso aqui. Se você tirar um gomo e dar a uma pessoa, ela não tem uma mexerica, ela tem um gomo de uma mexerica. Então, igualmente, são essas 9 características que compõem o fruto do Espírito. E o que são o fruto do Espírito? É o caráter de Cristo desenvolvido em nós. Então, no momento que você aceita Jesus, você é justificado. A partir de então, você está habilitado a ter o caráter de Cristo. Então, essa alegria que fala aqui no terceiro subtópico não é uma alegria motivada por coisas externas. Essa alegria ela tem a sua razão no Espírito Santo. Não é um estado, certo? Aqui se fala de uma condição. Então, eu não estou alegre, eu sou alegre no Espírito Santo. Espero que você tenha gostado. Peço que você se inscreva no canal, isso é muito importante. Deixe o seu like, ativa o sininho para você ser notificado de tudo que acontecer aqui. Já deixo o convite para a próxima lição, a de número 5, que tem por título A Promessa de Salvação. Aguardo você.
Abaixo está o link para o grupo Sala dos Professores EBD, caso você queira participar. É um grupo que reúne professores e superintendentes de todo o Brasil. Também está os 2 links dos meus livros, Mentoria para Pregadores e Água Ele Ainda Transforma em Vinho, e também o link do curso de hermenêutica, caso você queira realizar. Tenho certeza que tudo cabe no seu bolso e eu tenho certeza que você será mais abençoado. Fique com Deus, obrigado pela sua participação.